Essa é uma aula introdutória de método científico, tá? Para física. Estou colocando aqui como primeira aula de Física 1. O Halliday não fala sobre isso. O Moisés fala um pouco sobre isso e não aprofunda muito. Tudo bem? Você consegue achar muito disso no Wikipedia e em livros específicos de método científico. Provavelmente alunos de filosofia e ciências sociais que assistirem esse vídeo não vão gostar muito, tá? Provavelmente, alguns talvez gostem, porque como físico eu vou colocar um caráter um pouco positivista, tá? Não que isso seja bom ou ruim, mas é apenas uma visão. Não vou focar muito em história e vou tentar focar nas definições, tá? Eu acho isso importante porque o primeiro capítulo, de fato, de Física 1 é medições, e as medições são um dos tijolos fundamentais do método científico. Tá, o que você tem que entender, né, depois de assistir essa aula, né, é o que é física, tá? Vou dar uma visão que talvez mude de autor para autor. Vou falar que tem, né, para argumentar que existe um problema de linguagem e comunicação, tá? Que é importante, tá? Reparar nisso sempre. Tentar dissertar sobre o que é ciência, o que é conhecimento e o método científico propriamente dito. Tá, então, iniciando, né, o que é física? Tá? O conceito central, né, os conceitos centrais de física estão aqui destacados em vermelho. Tá? Física estuda as propriedades das partículas fundamentais, né, os componentes da matéria e da radiação, os campos de interação, né, que armazenam energia e influenciam, produzem força sobre essas partículas e alteram as trajetórias. Tá? A física descreve essas trajetórias, é um dos focos da física. E a física também estuda propriedades emergentes que surgem da interação, né, dessas partículas em sistemas coletivos. Tá? Então são as três. Deixa eu colocar aqui um layer. São as três aspectos, conceitos que eu acho mais relevantes na física. Tá? Eles são bem precisos. Tá? Mas se fosse falar numa frase só, tá? Eu colocaria o que está destacado aqui embaixo, né? Que física é a ciência que estuda as grandezas primárias que caracterizam o estado da natureza e a dinâmica do universo. O problema é que eu estou usando um monte de palavras-chave que talvez para um leigo, né, não tem o mesmo significado que tem para mim como um físico. Você precisaria fazer um curso de física para algumas dessas palavras aqui começar a ganhar o mesmo significado que tem para mim. Tá? A gente tem um problema aqui de semiótica nessa comunicação. Mas guarda no coração, partículas fundamentais, campos de interação, propriedades emergentes, é disso que se trata a física, tá? Grandezas, dinâmica, estado, tá? Física, etimologicamente falando, né, ela significa coisas da natureza, do grego, do latim física com um C, se eu não me engano, significa ciências naturais, no sentido geral, tá? O nome, aqui física é o mesmo nome do livro, do tratado do Aristóteles. Physis significa natureza, tá? E em inglês, né, é interessante, é relevante, physician, eu tenho a mesma radical, physicist, physician. Physician é médico e physicist significa físico, tá? Tem motivos históricos, tá? Físico mesmo, como um termo de profissão, é uma coisa mais do século XX, do século XIX para trás. Você tem o polymath, né, que são filósofos matemáticos, caras que conhecem várias ciências e fazem física também. Tá? O problema da semântica, aí, que é uma pedra fundamental de toda a nossa discussão. Que o significado das palavras ele varia demais com a época e com o contexto. Tá? E isso gera equívocos. Né? Uma frase famosa, a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Tá? A frase lá do Pequeno Príncipe. Então, quando a gente fala em força, energia, teoria, né, principalmente teoria que a gente vai falar agora sobre método científico, eles precisam ser definidos de antemão com clareza, né? Eles precisam ser lapidados da linguagem comum, porque senão eles vão ser confundidos com o uso comum dessas palavras e o intérprete do que a gente está falando, né, a pessoa que está escutando a nossa aula,
vai vai gerar um equívoco na cabeça do cara, vai gerar um misconception. Você fala força, a força da amizade, a força do amor, a força de vontade. Força não é disso quando eu falo de força no contexto da física, sabe? Quando a pessoa fala assim que o espírito é uma energia que se manifesta, a energia na física não é nesse contexto. Entendeu? A luz é uma energia? Não é bem isso. Quando fala de teoria, tem uma teoria de que as pessoas que correm mais rápido. Teoria não é uma ideia abstrata, né? Teoria dentro da ciência uma construção robusta. Tá? Então a gente precisa lapidar, a gente tem um problema de semântica que deve ser, um problema de linguagem que deve ser observado, deve ser pensado. A maioria das discussões, dos mal entendidos nas ciências, dá problema de semântica. Tá? Então, o que é ciência? Tá? Uma definição que eu vou dar aqui de ciência. Tá? Ciência, do latim scientia, significa conhecimento. Tá? Aí você fala, e o que significa conhecimento? A gente vai falar mais na frente o que significa conhecimento. Tá? Ciência, criação, organização colaborativa e metódica de explicações falseáveis e predições verificáveis do universo. Colaborativa é a palavra-chave aqui na ciência. Tá? Quem faz ciência é a comunidade científica internacional. Tá? Você teve a revolução científica no século XVI e no século XVII você começou a estabelecer de fato o método científico. Tá? Tem alguns nomes que se destacam. Eu não gosto muito de ficar usando nomes e datas, porque parece argumento de autoridade, né? A gente fica citando autores e não ideias. Tá? Então eu vou evitar, principalmente porque no tema de ciência é muito amplo, tem muita gente. Eu seria injusto se eu começasse a citar um ou outro. Tá? A ciência, ela se destaca por utilizar um método empírico. A ciência é essencialmente empírica, experimental, é fenomenológica, tá? É empírico e objetivo, tá? Com o qual esse método ele faz observações, formula hipóteses, realiza experimentos e constrói teorias. Tá? Uma teoria científica é uma coisa robusta, lembra? Não é uma ideia confusa. Tá? A ciência objetiva é explicar e prever fenômenos, certo? O foco da ciência não é descrever e classificar o universo. Tá? Você ficar dando nome para as coisas, você não está fazendo ciência. Tem uma frase famosa, tem um vídeo famoso do Feynman, né? O prazer de descobrir as coisas, né? Que ele fala que você pode saber o nome daquele pássaro. Ele está dando um exemplo de um pássaro lá da infância dele. Né? Você pode saber o nome daquele pássaro em todas as línguas que você quiser. E no final você não vai saber nada sobre o pássaro. Né? Ciência, você quer saber sobre como funciona, o que é. Você não quer só dar nomes e classificar. Tá? A ciência ela costuma ser estruturada, né, em 3 ramos principais. Aqui já começa a ficar mais positivista. Né? Ciências formais, naturais e sociais. Tá? Ciências formais é matemática, computação, tá? Lógica, tá? Ciências naturais, física, biologia, química e ciências sociais, você vai ter economia, você vai ter ciências sociais em si, psicologia, tá? As ciências também podem ser classificadas em puras ou aplicadas. Puras são aquelas que fazem pesquisa básica, e aplicadas são as que se dedicam ao desenvolvimento tecnológico, tá? E ainda de forma talvez pejorativa, né, pode ser separadas em moles e duras, né? Moles são aquelas que são menos rigorosas com o método científico e duras aquelas que procuram aplicar o método científico com rigor, tá? É importante notar que a ciência não possui monopólio sobre a produção do conhecimento. Tá? O conhecimento científico, sim, o conhecimento científico pertence à ciência, mas o conhecimento em si não pertence apenas à ciência. Tá? Você pode ter uma revelação espiritual, Deus pode aparecer para você e te dar uma revelação, e aquilo ser verdade, você acreditar naquilo e aquilo ser justificado para você, mas essa revelação, esse conhecimento que você teve não é científico. Pode ser intuitivo, pode ser... você pode ter gerado conhecimento sem ter utilizado o método científico, tá? Tem várias formas de gerar conhecimento sem pertencer à ciência. E outra coisa importante é que os cientistas não são infalíveis,
certo? Cientistas são pessoas. A ciência, ela se depura, né, com o passar do tempo. Mas os cientistas que estão ali produzindo ciência não necessariamente são infalíveis. Eles são muito bons, na maioria das vezes, naquela área que ele faz a pesquisa científica. Mas quando ele, por exemplo, fala de coisas que não são exatamente daquela área, normalmente eles são bastante falíveis. Tá? A crença de que o conhecimento só pode ser produzido através da ciência é conhecida como cientificismo. Tá? Alguns pensadores, alguns filósofos acham que o cientificismo é uma coisa boa, outros acham que o cientificismo é uma coisa ruim, daí vale da opinião. Assumir que a opinião do cientista é verdade, certo? Uma verdade, é uma falácia lógica conhecida como argumento de autoridade. Tá? Opinião não é conhecimento. Tá? Não existe, bem pelo menos essa é a minha opinião, não existe ciência opinativa. Tá? Quando você lê editoriais em revistas, opiniões de especialistas, tá? Isso não é ciência, isso não reflete conhecimento científico. Tudo bem? E você tem uma ampla gama de pseudociência, de falsa ciência, e manifestações de como essa pseudociência se caracteriza. Tá? Então você tem a ciência patológica, que é muito comum, que é aquela ciência que já parte de viés, tá? Que o cientista ele tenta aplicar o método científico para chegar na resposta que ele quer. Tá? Ele já tem um viés, ele já é influenciado. Tá? Não necessariamente de forma consciente, intencional. Você tem a ciência de culto à carga, que também o Feynman fala sobre isso em mais de um momento, né? Que é quando você usa falso método científico. Tá? Culto à carga é uma história interessante que ele descreve que povos lá no Extremo Oriente, lá em ilhas, depois de terem tido contato com tecnologia depois da Segunda Guerra, né, eles começaram a fingir, né, fazer rituais, como se fossem quase rituais religiosos, tentando reproduzir aquela tecnologia. Então, vira um helicóptero, daí junta um monte de pedra e tenta fazer o formato num helicóptero lá com madeira para tentar reproduzir o efeito da ciência, da tecnologia, né? Isso é claro, é o exemplo lá do culto à carga, mas você tem de maneira mais sutil culto à carga dentro da própria ciência. Até artigos científicos que usam um falso método científico, né, não usam com rigor análise estatística, tratamento de dados, para reportar resultados pseudocientíficos. Né? Nos últimos anos, a Science, a Nature encabeçaram uma tentativa de conscientizar os pesquisadores da importância da reprodutibilidade e da análise estatística correta dos experimentos científicos. Vale a pena você dar uma procurada na internet sobre isso. A ciência lixo, né, que é aquela ciência que é descaradamente influenciada por ideologia, você tem um exemplo notório nesse movimento anti-vacina, tá? Que, né, bem que é raro isso acontecer, mas você tem um ou outro pesquisador lá que tenta publicar com influência ideológica ou financiado, né, ciência fraudulenta, que sei lá, a indústria do café ou de um remédio lá tenta financiar um cientista para publicar que o resultado daquela droga é boa, né, ou ruim, sei lá. E ciência voodoo é todas essas práticas que não são ciência, né? Tem um livro chamado Ciência Voodoo que vale a pena você dar uma procurada sobre isso. Mas a questão é a seguinte, apesar das práticas patológicas que existem dentro da ciência, dos cientistas não serem infalíveis e da ciência não ter o monopólio da produção do conhecimento, a ciência se depura com o tempo e a ciência, o método científico junto com a ciência é a melhor forma de produzir conhecimento que a humanidade desenvolveu. Tá? Tá, e o que é conhecimento? Conhecimento, né, que é o foco central da ciência, pode ser entendido como uma compreensão que o sujeito tem sobre um determinado objeto, fenômeno e processo. Isso quer dizer que o conhecimento ele é subjetivo, isso é um aspecto importante. O conhecimento não é informação, informação é objetivo, informação é uma abstração de uma mensagem, de uma estrutura que existe no mundo real. Tá? O conhecimento é uma introspecção daquela informação. Tem um outro vídeo sobre informação e conhecimento que vale a pena você dar uma olhada que descreve isso daqui melhor.
tudo bem? O conhecimento pode ser caracterizado, classificado em 3 tipos, né, da filosofia da ciência, que separa desse jeito: familiaridade, procedural e proposicional, tá? E o conhecimento depende de justificação e contextualização, tá? Pega lá o vídeo lá que eu falo sobre conhecimento e informação, né? O conhecimento é uma crença verdadeira e bem justificada, ok? Então você tem o conjunto das suas crenças, você tem as verdades sobre o mundo, você tem as crenças verdadeiras e mal justificadas, e o conhecimento são crenças verdadeiras e bem justificadas. Daí eu dou o exemplo de você eu falar para você assim: a distância da Terra até a Lua é aproximadamente 380 mil quilômetros. Você pode acreditar nisso, isso vai ser uma crença, isso é uma verdade. Daí eu pergunto para você: você consegue justificar isso? Você consegue mostrar que a distância da Terra até a Lua é aproximadamente 380 mil quilômetros? Bem, se você não consegue justificar, isso é conhecimento para você? Isso é uma pergunta interessante. A ciência fornece as melhores ferramentas para justificar o conhecimento. E, bem, esse é o foco da ciência. E como é que funciona o método científico? Tá? Isso daqui você vai entrar, joga lá método científico na internet, você vai achar uma infinidade de autores e diagramas. Tem algumas coisas que de tempos em tempos mudam, né? O pessoal entra em ondas na internet e você vê os diagramas todos parecidos, tá? Muda de tempos em tempos. Isso daqui é uma forma é uma estrutura que você há muitos anos que eu reflito sobre isso, que eu leio sobre isso. Eu acho que dá para você seguir. Você não vai encontrar isso daqui exatamente desse jeito na internet, que isso daqui é autoria própria, tá? O método científico começa com observação do fenômeno, tudo bem? Essa observação não precisa ser controlada, sistemática. Você observar um fenômeno, vê alguma coisa acontecendo, né, de maneira completamente subjetiva. Daí você cria uma hipótese, tá, sobre esse fenômeno. Essa hipótese, para ela ser uma hipótese científica, ela tem que ser testável, tem que ser uma hipótese que ela tem que ser falseável, tem que conseguir provar ela falsa ou verificar ela, tá? Tem que passar por um crivo de um teste, tá? E essa hipótese tem que ser capaz de explicar ou descrever total ou parcialmente o fenômeno. Eu posso ter um fenômeno simples, tá? Um fenômeno muito complexo, que um esquema, uma estrutura, tá? E a minha hipótese vai tentar descrever um pedaço desse fenômeno ou ele completamente. Se o fenômeno for simples, a hipótese normalmente tenta descrever ele completamente, tá? Daí eu penso num experimento, um experimento controlado e sistemático, certo? Que eu vou executar para testar essa hipótese, né, para coletar dados, né, para confrontar sobre essa hipótese posteriormente. Então, esse experimento eu tenho que isolar as variáveis, eu não posso deixar todas as pontas soltas. Um experimento lá que variação de temperatura. Quando varia a temperatura do objeto, também varia o volume, varia a pressão, né, do ar em volta. Tá? Ou o contrário, eu estou lá testando um teste de força, estou aplicando força num objeto. Tá? Se a temperatura do objeto muda durante o meu experimento, vai afetar o resultado do meu experimento. Então, eu tento isolar essas variáveis, eu tento manter a temperatura constante, pressão constante e assim vai. Tá? Eu tenho que utilizar instrumentos de medida, tá? Que eles usam com uma precisão conhecida, para eu poder descrever os resultados dos dados que eu estou coletando. Eu preciso fazer uma bateria de medições, não posso simplesmente fazer uma medida, eu tenho que fazer várias medidas, tentar minimizar erro. Tem erros que são sistemáticos, erros que são do instrumento, erros que são característicos do experimento. Às vezes o experimento ele é por natureza probabilístico, ele já me dá uma distribuição de resultados, então eu preciso fazer uma bateria de medições para levar tudo isso em consideração. E o experimento em si produz novas observações, tá? Daí, com essas novas observações, esses dados coletados no experimento, eu analiso eles e confronto com a hipótese original, certo? E vejo se a hipótese original é razoável, né? Está descrevendo o fenômeno, explicando ele. Com isso, eu consigo depurar a hipótese, tá? Eu consigo depurar a hipótese lapidando ela, criando novas hipóteses e fazendo novos experimentos. Então isso vira um ciclo. A hipótese, com isso eu gero um experimento,
Com isso eu gero, né, dados, certo? Com esses dados eu gero novas hipóteses, novos experimentos, tá? E posteriormente, né, essas hipóteses vão estar bem consolidadas, tá? E a hipótese ela tem que ser capaz, né, desses novos experimentos que, né, tem alguma previsibilidade tem, né, que, né, se eu coleto dados e lapido minha hipótese tem que ser capaz de prever agora os novos dados, tá? Com isso eu consigo, né, lapidar bastante essa hipótese e estabelecer um modelo matemático que descreve o fenômeno, a gente chama isso tradicionalmente de lei, né, ou de forma mais robusta, né, um conjunto de explicações, um conjunto completo, uma explicação completa do mecanismo que descreve aquele fenômeno, que explica aquele fenômeno, que é a teoria. Um exemplo que eu sempre dou para os alunos, a diferença de teoria e lei, diz o que é e teoria explica como funciona. Então, a lei da gravitação, né? A lei da gravitação. Newton tem uma lei de gravitação. A lei de gravitação é uma fórmula, certo? A lei da gravitação de Newton, a fórmula tem uma constante gravitacional, uma massa vezes a outra massa, né, produto das massas, dividido pela distância ao quadrado. Essa é a lei da força, certo? A lei da gravitação de Newton. Então, com essa lei de força, duas massas pontuais, eu consigo, a partir disso, ter a força, ter a aceleração, então eu consigo descrever as trajetórias. Newton não tem uma teoria de gravitação. Quem tem uma teoria de gravitação é o Einstein, que usa a relatividade geral, estrutura do espaço, trajetórias dentro desse espaço, para descrever como é que funciona a gravidade. Então, com a teoria da gravitação de Einstein, Einstein conseguiu prever que a luz faria curvas no espaço, certo? Daí o grande momento da ciência, quando você faz um conjunto de testes, de hipóteses, experimentos, você consegue estabelecer uma teoria com isso, daí você testa a sua teoria. Einstein testou a teoria de que a luz faria curvas, né, no espaço, faz um experimento famoso em Sobral, ele veio aqui no Brasil, lá no Ceará, né, no eclipse do Sol, e conseguiu verificar o desvio da luz passando pelo nosso Sol, né? Daí, quando você consegue lapidar isso, você faz a divulgação desses resultados, porque não adianta você fazer ciência só para você, não adianta você ser inteligente só para você e não conseguir aplicar isso na comunidade. E os seus resultados, suas observações, são verificadas por pares. Aqui que está a parte coletiva da ciência, certo? E um outro aspecto além da previsibilidade, muito fundamental, é reprodutibilidade. Tá? Tem parte da pseudociência morre nesses dois aspectos, na previsibilidade, de ser capaz de fazer previsões, e na reprodutibilidade de outros cientistas conseguirem utilizar a sua teoria, as suas leis, os seus modelos, as suas explicações para reproduzir os seus experimentos. Tá? De tempos em tempos a gente vê na ciência casos famosos de falhas terríveis de reprodutibilidade. Tá? Mas, de novo, a ciência com o tempo ela se lapida, né? Vou voltar aqui, que isso é muito importante. A ciência com o tempo ela se depura, ela se lapida, e o que é de ruim, o que é de feio na ciência, né? O que é de mal feito, fica para trás. A ciência é uma construção robusta, tá? Um prédio onde cada tijolo vai construindo um em cima do outro, e quando você coloca um tijolo ruim, ele simplesmente não fica. Daqui a pouco algum cientista vai lá, a comunidade vai lá, arranca aquele tijolo e coloca o tijolo correto no lugar. É isso que diferencia de fato a ciência do resto, né? Do resto que procura produzir conhecimento. Tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Novamente, tem gente que não vai gostar do que eu falei, porque isso daqui é uma visão muito específica, tá? E tá filosófico isso daqui, né? Não pertence. Falar o que é ciência não pertence à ciência, mas eu achei que era importante. Tudo bem? Próximo vídeo agora a gente vai falar de fato de medições, que é uma parte importante do método científico para descrever os dados que você observa dos seus experimentos. Então, um abraço e até a próxima.